A gente tem os professores aqui hoje presentes, eu, Márcio Roberto da Rocha, vinculado ao curso de Engenharia de Materiais da Universidade Federal de Santa Catarina, na unidade de Blumenau. E eu vou pedir então para os demais colegas se apresentarem, começando pelo Johnny. Então, bom dia a todos que estão nos vendo aqui. Eu sou o professor Johnny Denardi Martins, atualmente coordenador do curso de Engenharia de Materiais da Universidade Federal de Santa Catarina, no campus de Blumenau. Minha área de pesquisa é polímeros e compósitos poliméricos e esperando então contribuir, trazer novidades e instigar aí vocês a pensarem nesse tema moderno dentro da engenharia de materiais. Professor João. Bom dia a todos. Eu sou o professor João Batista Rodrigues Neto, também professor do curso de Engenharia de Materiais, vinculado ao Departamento de Engenharia de Materiais de Blumenau. A minha área de atuação são materiais cerâmicos. Eu trabalho, na verdade, com processamento coloidal de materiais cerâmicos e, ultimamente, tenho também dedicado bastante tempo de pesquisa com temas relativos à nanotecnologia, né? A síntese e processamento de nanomateriais. Tá ok? Professora Larissa. Bom dia a todos. Meu nome é Larissa Nardini Carli, eu também sou professora do curso de Engenharia de Materiais da UFSC Campus Blumenau. Eu atuo, assim como o professor Johnny, na área de polímeros, e as minhas linhas de pesquisa estão mais relacionadas a polímeros biodegradáveis e nanocompósitos poliméricos. E mais recentemente, então, eu tenho trabalhado nestas linhas na produção e caracterização de embalagens ativas com propriedades antimicrobianas. Então, a ideia também é trazer um pouquinho desse conhecimento, tentando aplicar um pouco mais essa nossa nova realidade agora, né? Com materiais que têm essa propriedade de inibição da ação de micro-organismos. Professora Luciana? Olá, bom dia a todos. Eu sou a professora Luciana Macarini Scharbach, então também atuo no campus de Blumenau, no curso de Engenharia de Materiais, né? E assim como o professor João Batista, também atuo na área de materiais cerâmicos, trabalho em pesquisa focada também em propriedades ópticas de materiais e valorização de resíduos. Então, trazer um pouco uma pequena colaboração, um pouco nesse sentido, né, essa minha área de atuação aqui, espero que seja útil para todos. Certo. Obrigado, professores. Só para finalizar minha apresentação, eu trabalho com materiais metálicos e principalmente parte de propriedades mecânicas e tratamentos térmicos, né? Fica um pouco aberto a temática, mas a gente acaba também tendo algum ponto de contribuição, tá? Então vamos lá, né? Para que a gente possa iniciar a discussão, o primeiro fato é a gente tentar entender o que a gente procura ter como parâmetros de abordagem, né, na temática proteção biológica. O importante aqui é a gente ficar com a mente bem aberta, porque a ideia não é falar lá do tal do coronavírus, que infelizmente está nos impedindo de fazer uma série de atividades. Mas, além dele, também falar de outras possibilidades, por exemplo, algumas infecções, né, causadas por bactérias, fungos, e algumas medidas que a gente pode estar contribuindo, tá, para evitá-las. Então, aqui, ó, se vocês forem olhar nesse slide, é uma informação bastante interessante e foi, de certa forma, o que motivou também essa discussão. Nós, de forma paralela, nós sempre conversamos e pensando, bom, vamos levar ao público um pouquinho também dividir um pouquinho dessa temática, né? E quando a gente pega e vai procurar alguma informação, a gente se depara com dados aí da Organização Mundial de Saúde que diz que muita gente que acaba indo, né, no mundo para os hospitais, embora haja um esforço enorme, né, por parte desses profissionais no sentido de coibir ou evitar, por exemplo, infecções, doenças, eles acabam ficando limitados em função, por exemplo, das dificuldades de ter um ambiente estéril ou que tenha dificuldade, por exemplo, de propagação de vírus, bactérias. Então, isso é um cenário bastante
é complicado, né? Porque realmente muita gente acaba entrando e pegando, por exemplo, algum tipo de doença que acaba agravando o seu quadro, né? Em alguns cenários até levando ao cenário de óbito, né? No Brasil, né, olhando aqui também alguns dados aí disponibilizados em alguns sites, né, também chama a atenção também a quantidade de pacientes que acabam também sofrendo, né, com infecção hospitalares, né? Então, se a gente pegar ali, conforme tem indicado, 62%, né, do pessoal que está internado nessas unidades de UTI, eles acabam tendo algum tipo de infecção, né? Então, realmente é um cenário alarmante, né? Se a gente for considerar, mesmo não tendo, por exemplo, agora esse cenário da pandemia envolvida. Isso aqui é um cenário apresentado de uma forma geral, né? Querendo ou não, o número, mesmo que ele fosse menor, já seria bastante expressivo, né? Afinal de contas, quando a gente vai para uma unidade hospitalar, uma unidade médica, a ideia é que a gente encontre uma solução para um problema, né? E não que traga, né, ou crie, né, um outro problema, né? Então, esse é um fato que nos leva a pensar, bom, como é que a gente pode, então, evitar e como é que a gente pode contribuir para tentar minimizar isso aí, né? Então, se a gente for olhar a variedade de materiais que nós temos disponíveis aí, né, cerâmicos, materiais poliméricos, metálicos, a composição desses materiais, que seriam os compósitos, né, a utilização e na fabricação, por exemplo, de materiais aí de base de celulose, papel, os têxteis, né, os tecidos, né, que são utilizados, como é que a gente pode realmente estar contribuindo, né? Então, a ideia é tentar pensar sobre isso, né? Então, será que nós temos que desenvolver materiais novos? Essa é uma primeira pergunta. Será que nós temos que adicionar substâncias, por exemplo, a esse meio, né, a esse material, seja na superfície, seja no seu interior? Ou será que a gente pode, de repente, adotar materiais tradicionais, né, para tentar coibir, por exemplo, esse tipo de problema, né, para realmente blindar, por exemplo, um determinado local com relação à propagação de um vírus, ou mesmo de bactérias, ou até mesmo de fungos? Então, esse é o raciocínio que nós vamos fazer hoje aqui, né? Então, para tentar não definir caminhos, mas pensar sobre os possíveis, né, caminhos em si, né? Acho que isso aqui é um fato interessante para nós, né? E aí, se vocês forem pensar, a gente acaba muitas vezes tendo um monte de equipamentos aí, de uso individual ou coletivo, que poderia evitar, por exemplo, a questão da propagação dessas bactérias, né? Então, ou vírus, né? Ou fungos, né? Então, se a gente for olhar aqui exemplos, né? Corrimão, interruptor de acendimento de lâmpadas, né? Maçaneta, o chão, né? Imagine se a gente tivesse uma condição, por exemplo, de um chão estéril por natureza, né? Como é que isso poderia ser feito? Como é que isso poderia ser dado? A questão, por exemplo, das estruturas sanitárias, chuveiros, os manípulos, né, as válvulas, né, elevadores, né, a gente tem usado muito recursos aí do tipo álcool gel, alguns desinfetantes, mas será que essa é a única solução que nós temos? Né? A gente vai ver também que muitas vezes a gente também se depara com os aspectos econômicos, né, que acabam limitando também a utilização de alguns recursos, né? E aí, aqui a gente abre, então, a discussão, né, para que os colegas também possam tecer seus comentários, né? Porque quando a gente fala, então, de materiais e das oportunidades que eles oferecem para tentar solucionar esses problemas, a gente pode fazer duas abordagens, né? Uma abordagem que depende de onde aquele material está aplicado e como o meio reage àquele material, ou como esse material reage àquele meio, então que a gente chamaria de uma característica extrínseca, né? Depende do meio ambiente com esse material. E a outra, que é o próprio material atuando, né? Independente do meio, né? Como elemento protetor, né? Então, ele tem a sua característica garantida dentro dele, intrinsecamente, né? Então, são dois cenários que, embora eles pareçam similares, né? Mas eles podem ser muito diferentes na questão da abordagem do desenvolvimento.
Numa eu posso simplesmente ter a mudança, por exemplo, de um fator de superfície, né, por exemplo, uma deposição, aplicação do produto. O outro eu posso o quê? Ter um produto já dentro desse material, ou o próprio material atuando como uma barreira, né, ou como um elemento de controle ou de contenção, por exemplo, de uma determinada infestação biológica, né? Tá certo? E para fechar aqui a minha introdução, né, vejam, né, só para a gente ter uma ideia, esse gráfico ele é de conhecimento público, né, então, inclusive recente, né, onde mostra aí, por exemplo, algumas informações com relação a diferentes materiais que nós temos no dia a dia e o tempo de vida que nós temos do vírus, né, desse tal do Covid-19. Né? Então, se a gente pega alguns materiais, por exemplo, como o aço inoxidável, né, um material muito utilizado aí para fabricação de elevadores, botoeiras, né, utensílios domésticos, por exemplo, garfos, talheres, panelas, né? Então, se a gente for olhar lá e tiver uma deposição, por exemplo, de um micro-organismo na superfície, 72 horas a priori ele estaria lá firme e forte, né, resistindo. Então, ou seja, um período que poderia permitir o contágio. Pegando o plástico, né? Plástico a gente fala de uma forma genérica aqui, né? Então a gente coloca aí 72 horas. Aí também, né, perigoso, né? Um tempo muito prolongado. Agora a pergunta é, todos os plásticos têm o mesmo comportamento, né? Então, será que mesmo aqueles que têm a tendência de manter, de repente, um período de vida, será que eles não têm outras formas de evitar, né, a permanência desses micro-organismos, né? A questão do papelão, o cobre, também vejam, né? Acaba também sendo um material interessante, a gente vai fazer um comentário depois sobre isso. Então, tá posto aí, eu abro a palavra aqui aos colegas. Então, só para iniciar essa discussão, acho que é interessante colocar para quem está nos assistindo, e se tem os alunos da Engenharia de Materiais de Blumenau que estão nos vendo, eu sempre coloco para eles, quem fez a disciplina de introdução à Engenharia de Materiais comigo, eu falo para eles o seguinte, duas coisas, da multidisciplinaridade da área de materiais e também das múltiplas aplicações. Então, a área de materiais está em tudo. Tá? Hoje aqui nós vamos ter esse bate-papo sobre essa questão de proteção biológica, que está diretamente ligado à medicina, e não só à medicina, tem questão também da indústria de alimentos. Então, para vocês verem o quanto a área de materiais é multidisciplinar e tem um escopo de aplicações muito grande. E também os materiais, a evolução dos materiais na medicina, trazendo aqui que tem essa intersecção com a área de proteção biológica, a medicina evoluiu muito com a evolução da área de materiais, dos materiais, principalmente a questão de próteses, entre outros, e biomateriais até para uso em cirurgias, que vai de encontro aqui com essa parte de aplicações biológicas. Então, só colocar isso para os nossos alunos, vejam, né, o quanto a área de materiais é importante dentro da medicina e também de aplicações biológicas. Eu só queria também, desculpa a interrupção, mas fazer uma reflexão, basicamente no seguinte, eu sempre costumo dizer aos alunos, em minhas aulas, que, na verdade, nós da área de engenharia de materiais temos uma missão, tá certo? Do ponto de vista do campo das engenharias. Tá? Eu digo sempre que alguém tem uma ideia, né? Ideia conceitual de alguma coisa é uma coisa subjetiva, ela é abstrata, né? E quando essa pessoa tenta transformar essa ideia abstrata em algo concreto, ela vai ter que ir atrás de alguém da área de materiais, porque o concreto é construído de material, de matéria, não é isso? Então, qualquer ideia vinculada, como o professor Johnny falou aí, dentro da área da medicina hoje em dia, eu costumo dizer também que, não da medicina, mas, no meu entendimento, a biologia vai ser o que a física fez aos materiais no século XX, né? A biologia tende a compor o século XXI, essa época que nós estamos vivendo.
tá certo? Então a gente tem que começar a aprender a trazer esse conhecimento para dentro do campo dos materiais, porque é o que vai acontecer para diante, né? Fabricação de moléculas, quer dizer, doenças, controle de doenças, tá? Então, minha reflexão é essa: a gente tem que, ao transformar uma ideia abstrata em concreta, precisa de materiais. Segundo, a biologia é importante. E terceiro, só para concluir, eu vejo cada vez mais que, como eu comentei anteriormente, a gente trabalha com nanotecnologia. Tá? Vírus, fazendo uma evolução histórica e fazendo um link com o professor Johnny falou, os materiais evoluíram muito com a descoberta da microscopia, assim como a medicina. Porque as bactérias, né, na época anterior, quem tinha, por exemplo, sofria de pneumonia, esse tipo de doenças bacterianas, tá? Só foram tratadas e curadas depois que descobriu o microscópio, sabe? Porque o microscópio deu a gente a capacidade de observar as coisas micrométricas, né? E as bactérias, né, os bacilos, têm tamanho de 1 a 10 micrômetros, tá? O nosso problema agora é que os vírus são nanométricos, entende? Um vírus tem em torno de 75 a 100 nanômetros de dimensão. Então, nós estamos no limiar do conhecimento, quer dizer, isso está acompanhando a cura, tá? Para os problemas virais, está associado ao desenvolvimento da nanotecnologia, tá certo? E nós estamos cada vez mais dentro disso, porque as ideias vão ter que sair, né, de alguma maneira daqui, entende? O médico tem uma ideia de uma máscara protetiva, mas do que nós vamos construí-la? Tá? Acho que essa é uma percepção que a gente tem que ter do nível de importância da nossa área do conhecimento dentro da tecnologia atual, tá? Ok. Então, vejam só, se a gente for considerar, então, esse cenário, né, de aplicação, na verdade, realmente eu concordo com os professores que é um grande desafio, né? Então, para quem acredita que a coisa está dominada, na verdade, a gente tem muita coisa ainda para ser trilhada, justamente porque, querendo ou não, apesar muitas vezes a gente chega à tecnologia com um avanço muito rápido, na verdade ele tem muitos mecanismos e muitos fatores ainda que devem ser analisados e compreendidos, né? Eu concordo com a questão da contribuição da física, da química, né, dentro dessas áreas. E realmente, do ponto de vista macro, a gente já tem muita coisa entendida. Agora, realmente, do ponto de vista nanométrico, as coisas mudam, né? E só para ter uma ideia, que é também interessante, o professor João falou um ponto importante, algumas bactérias são grandes, né? Então, de repente, você tem uma facilidade, por exemplo, de tratamento, né? A gente está falando, talvez, da ordem de micrômetros. Agora, quando realmente a gente entra nessa linha dos vírus, ele tem tanto a questão da dimensão desses seres biológicos, não sei se dá para chamar o vírus de ser biológico, né? Mas também a própria concentração, muitas vezes, que você está trabalhando, né? Antigamente, a gente, para fazer a medida de qualquer coisa, a gente trabalhava com gramas, né? Hoje a gente fala em microgramas, nanogramas, né? Então tem um efeito de concentração e mais, para que a gente possa ter a sensibilidade de poder detectar essas, né, substâncias ou essas estruturas, nós temos que ter sensores ultra mega sensíveis, né, se a gente for olhar. Então não é qualquer também equipamento que permite que a gente faça uma análise direta. Não, vou fazer uma medida Isso, Márcio. Isso, Márcio. Tipo, o nosso organismo tem sensores, tá certo? Então, mas eu fui atrás de tamanho, de dimensão, né? Buscando essa correlação com a nanotecnologia. Mas um glóbulo branco tem 10 microns. Tá? E um vírus tem 100 nanômetros. Uhum. Tá? Então, você entende que o ser é menor, o nosso sistema imunológico é incapaz de perceber, porque dentro de um volume de uma coisa que tem 10 microns de tamanho, tá? Esse volume, aí cabe algumas centenas de milhões de vírus, sabe? Dentro do mesmo volume, sabe? Então, a interação, o glóbulo branco consegue conectar com uma bactéria, porque eles têm a mesma ordem de tamanho, entende?
Sim. Então, a luta é do mesmo tamanho. Agora, aqui não. O nosso sistema imunológico, às vezes, não percebe, sabe? Tem a dificuldade de perceber a presença disso. Sim. Tá? Inclusive, isso é um dos grandes dilemas da nanotecnologia, e como trabalhar com nanopartículas, né? A gente pode assimilar isso, né? E como que vai desassimilar? O organismo precisa também, né? Colocar para fora o que foi utilizado. Esse é o grande dilema do medicamento. Tem que ser absorvido, ele tem que ser útil, e depois ele tem que ser desabsorvido, quer dizer, ele tem que ser eliminado do organismo, senão acumula, né? Sim. Tá? Sim. E outro ponto importante de reflexão também é que eu vejo, esse gráfico que a gente aparece aqui, o que mudam os materiais, não é porque aço inox e cobre têm comportamentos diferentes, né? São metais, né? Os plásticos são parecidos, são orgânicos, parecidos com a gente, né? O que eu vejo que são superfícies diferentes, sabe? Nesse ambiente de contaminação, o que a interface é muito importante, né? A interface ser meio, né? E nesse lugar que as coisas se absorvem, se colocam. Agora, infelizmente, a superfície é algo muito mal descrito ainda, em termos de conhecimento hoje em dia, né? Para nós da área de materiais. Então, o cobre, sei lá, tem algum efeito, como é que eu vou dizer, bactericida, né? O ácido inoxidável não, né? Por quê? Porque é passivo, não é? Sabe, mas o cobre também é passivado, o cobre também tem um óxido passivo, será que é isso? Entende? A superfície, criar mecanismo de medir coisas de superfície também vai nos ajudar a entender essas interações, né? Ser vivo e superfície onde ele está colocado, tá? Então é uma área nova e que eu recomendo a quem está assistindo, como estudante, como profissional da área de materiais, de perceber um campo muito novo e muito promissor de trabalho, tá? Certo. Muito bem. Outro fator também que a gente tem que discutir nesse gráfico aqui, que eu acho que merece o destaque. Vejam, isso aqui foi feito dentro de um padrão de teste, né? E aí, como foi colocado, ele me parece muito genérico, né? Porque quando a gente fala de aço inoxidável, plástico, né? A gente tem várias modalidades e vários tipos, né? A própria estrutura, por exemplo, do cobre, papelão, são várias modalidades. Mas aqui me permitam fazer um pequeno comentário que eu acho que é relevante dentro da defesa do entendimento de superfície. Quando a gente fala, por exemplo, que de repente um plástico, por exemplo, leva 72 horas lá, né, mantendo, por exemplo, aquele vírus, né, em sua superfície ainda ativo, a gente considera, uma condição de estado em repouso, né, ele se depositou naquela superfície e ficou. Agora vejam, se a gente pensar aqui, pegando a questão da duração, por exemplo, do vírus em suspensão, em torno de 40 minutos a 2 horas e 30. Se a gente pegar e for olhar, essa contaminação, por exemplo, desse material plástico, a contaminação do material do aço inoxidável, mesmo do papelão, ele está diretamente relacionado o quê? Com essa quantidade de vírus que está circulando nesses materiais. Agora, por que eles se contaminam? Essa é uma pergunta. Não é só o ser humano, né, que vai levar essa carga, mas o próprio material. E aí a gente pensa, e se eu mexer nessa superfície que cai dentro da temática que a gente está apontando? Se eu diminuir, por exemplo, a rugosidade dessa superfície, será que não vai melhorar, né, a descontaminação desse material, desse produto que está posto ali? Se por um acaso eu colocar uma substância que ela seja hidrofóbica, né, que tenha a tendência de repelir, né, a água, por exemplo, né, não tem retenção de umidade nessa superfície, será que não vai minimizar a ocorrência disso aí? Então são fatores que também devem ser considerados, porque da forma, muitas vezes, como o material aparece, ele pode ser taxado de vilão, mas vai depender muito dessa condição, né, de interação com o meio, por isso da análise da condição extrínseca, né? Então, fator interessante. Daqui a pouco um próprio revestimento, olha, vamos trabalhar com papelão, sim, né, papelão, né, mas vamos fazer o seguinte, vamos colocar um revestimento nesse material de natureza polimérica, né, com algum aditivo, ou alguma substância que o proteja, ou repila, né, aquele organismo, né, que vai se depositar na superfície. Então, são formas também da gente evitar
né, a propagação, a contaminação, né, do processo, certo? Acho que nessa linha, professor Márcio, a gente pode pensar na questão dos compostos que têm propriedades antimicrobianas, que eles têm dois tipos de ação. Alguns são por contato, então a gente pode pensar na questão de superfície, em que o material tenha ele tem adicionado a ele esse composto com essa propriedade e que o micro-organismo, ao chegar, ter contato com essa superfície, ele é inativado e deixa de ser um problema. Mas nós temos também alguns agentes que eles atuam por migração para um determinado meio. Então isso também é interessante, porque esse material ele pode ter esse composto impregnado e esse composto ser liberado gradualmente a esse meio. Isso também é importante, é interessante, é uma outra forma de inibição, e também isso faz com que esse efeito se prolongue, porque então esse material possui esse composto que é gradualmente liberado, e enquanto que, né, ele ainda estiver com essa concentração mínima inibitória, ele tem essa característica, né, antimicrobiana. Então nessa linha a gente pode pensar nesses dois aspectos de atuação dos compostos, né? Isso varia, claro, de cada composto e dos agentes presentes nele, né, de como que eles atuam. Certo. Seria também uma outra abordagem, né, para tentar eliminar, por exemplo, um risco de infecção ou propagação. Porque, até de uma forma geral, tem essa figurinha que foi colocada aí no slide que vocês estão olhando. Hoje a gente vive um panorama bastante complexo e extremo, que é justamente evitar o contato social, né, justamente como meio de propagação. Mas isso efetivamente acaba sendo complexo em função da necessidade das pessoas de se deslocarem, né, de terem que ir trabalhar, ou mesmo dentro de casa, né, ou dentro do ambiente comum, tentar evitar, por exemplo, a propagação. Então, quando a gente fala, por exemplo, desse contexto de tecnologias, aí eu acho que ele é bem pertinente, né, tentar, ao invés de contar só com a participação do ser humano, no sentido de, olha, não toque as mãos, né, não dê um abraço, né, mas se a gente tiver um ambiente que realmente esteja descontaminado, tem a maior tendência de descontaminação, esse risco também ele vai ser minimizado. E eu acredito que uma grande parcela dos fatores de contaminação estão muito mais relacionados ao meio, né, passivo, do que efetivamente ao contato em si das pessoas, né. Com certeza deve ter estudos em cima disso, deve mostrar algo similar. Então vejam só aqui, ó, se a gente for discutir aqui, cada um dentro da sua especialidade, eu acho que teria N possibilidades de discussão. Eu vou dar um exemplo aqui simples, que é a apresentação do cobre, e puxando o exemplo para essa questão do uso de equipamentos coletivos, né? O cobre, como foi colocado ali, apresentado no gráfico, ele é muito interessante porque ele tem esse efeito bactericida, né? Ou seja, acaba, de repente, matando aí, né, as bactérias, vírus, né? Pelo menos uma parte deles. Logicamente, quando a gente fala de forma genérica, tem que tomar cuidado, porque nem todo vírus, nem toda bactéria acaba sendo afetada. Então, tem um grupo, né, bastante amplo aí que acaba sofrendo o efeito desse material. Mas vejam só, esse gráfico é muito legal porque ele mostra para a gente, olha, o cobre, né, para um determinado padrão de bactéria, né, após um determinado tempo, comparado ao óxido inoxidável, praticamente ele reduz significativamente a quantidade desses micro-organismos. Então, ou seja, ele tem um efeito de retardar não só a questão do Covid, mas talvez de outras bactérias aí que causam infecção. Por exemplo, fungos, né? Então, vejam, aqui tem um exemplo bastante interessante que já é de alguns anos conhecido, já testado. Por exemplo, acho que na Colômbia, o pessoal fez um teste lá, colocando nos manípulos, por exemplo, dos ônibus, né, onde o pessoal se segura aí, revestimento à base de cobre, né? Então, imagina só, você pega uma porta, né, a superfície de uma mesa, por exemplo, né, você tem uma chapa de cobre, né, um puxador, né, que você costumeiramente coloca a mão. Eu digo até a questão, por exemplo, dos próprios botões de elevador, né? Se a gente tivesse um pequeno revestimento, por exemplo, com esse material, feito com esse material, de repente a gente poderia ter, né, a redução de uma série de
de infestações aí, né, bacteriológicas e tal. Então, são cenários que a gente tem que talvez considerar, como a professora Larissa colocou, que eu acho também extremamente relevante. Por exemplo, a boa parte dos assentos, né, dos transportes públicos, eles são feitos de materiais poliméricos, né? Não tem a parte metálica ali, mas é feito com material polimérico. Então, poxa vida, um cenário de pronta utilização seria a adoção, então, de polímeros que tivessem, né, um princípio, né, bioativo aí, né, que pudessem eliminar isso. Eu não sou o melhor para falar disso, talvez a professora Larissa possa acrescentar alguma coisa aí, né. Então, seria um exemplo que a gente poderia estar avaliando, né. Materiais cerâmicos também, né, os materiais poliméricos, né, então são cenários bastante interessantes. As nanopartículas, né, eu acho que a professora Luciana pode dar fazer um comentário aí também. Professora Luciana? Bom, como a gente atua, então, na área de materiais cerâmicos, né, acho que é comum até os alunos, quando a gente comenta em processamento cerâmicos, ouvir falar muito da sílica, né, que nós podemos encontrar até na areia da praia, né, e é uma matéria-prima muito usada no processamento cerâmico, de materiais cerâmicos. Só que a sílica que eu gostaria de estar mencionando aqui, não é essa sílica que a gente encontra, né, abundantemente no ambiente, né? É uma sílica diferente, né? Como já os professores comentaram anteriormente, né? Ela é em escala nanométrica, né? Então, muito pequena e porosa. Então, essa sílica, nós não encontramos ela na natureza, né? Nem conseguimos produzi-la a partir da extração mineral. Então, é uma sílica que ela é sintetizada, né, em laboratório e depois vai para a escala industrial. E aqui, né, extremamente a atuação de um engenheiro de materiais, né? Então, ela pode ter várias aplicações. Por quê? Esse fato de ela ser, né, porosa, né, e esses, como está aqui no slide mencionado, mesoporos, né, eles têm tamanhos muito pequenos, né, de 2 a 50 nanômetros. São esses poros que dão essa peculiaridade a esse material, né, e essa vasta aplicação. Como a gente pode até ver aqui numa micrografia, são poros extremamente pequenos, né, então isso proporciona uma área superficial extremamente alta nesse material, né? Que podemos, então, estar impregnando com moléculas, né? Então, a gente pode ver aqui várias aplicações, que eu vou dar alguns exemplos, né? Então, na área de fármacos, né, nós podemos estar usando essa nanocílica, né? Impregnar nesses poros, então, as moléculas do medicamento, né? Então, como esses poros são muito pequenos, né? Esse medicamento ele vai sendo liberado gradualmente, né, aos poucos, né, provavelmente talvez até, né, a indústria farmacêutica esteja até usando, né, esse material aqui como suporte para então estar carregando esses fármacos até agora, né, para essa pandemia. Né. Uma outra aplicação, sempre envolvendo nessas características, né, nanométricas aqui, né, e a possibilidade de incorporar, né, ou funcionalizar, né, esse material, é na agricultura, né? Então, o caso de agrotóxicos, né? Então, incorporar, né, então, moléculas desses agrotóxicos de maneira que a gente use menos, né? Porque a nanotecnologia também está aí para que a gente também, né, minimize o uso, né? Ou a dosagem, né? Então, isso também já gera menos impactos ambientais. Até foi colocada aqui, né, a foto de abelhas aqui, né? Essa questão ambiental, porque acho que todos sabem, né, que, por exemplo, as abelhas, né, estão em risco de extinção. A gente já ouviu falar, né, que em determinadas áreas, né, a grande mortalidade de abelhas. Então, nós também podemos usar esse material, esse nanomaterial, né, funcionalizar ele, ou seja, incorporar nesses poros, né, os feromônios. Feromônios são substâncias que as abelhas detectam, né, e isso é um sinal de perigo para elas. Então, no agrotóxico, esqueci de comentar, elas estão em perigos provavelmente por causa do grande uso de agrotóxicos, né, que pode proporcionar grande mortalidade para as abelhas. Então, no agrotóxico, por exemplo, né, a gente pode estar usando, então, essas nanopartículas de sílicas impregnadas com esses feromônios, que as abelhas, então, vão detectar, né, isso é um sinal de perigo,
E geralmente quando uma abelha, né, detecta essa substância, ela avisa as demais, né? Então, nessa região que tem esse agrotóxico, que tem esse feromônio, né, incorporado, eu evitaria que as abelhas fossem, né, tivessem essa ação perigosa para elas. Então, a gente estaria, né, preservando a vida das abelhas, que é extremamente, né, a gente sabe, importante para a questão da polinização, né. Aqui também foi colocado uma foto de um mosquito, né, porque a gente também pode estar impregnando nesse nanomaterial, né, repelentes, né. Então, é o caso DET, aqui uma substância orgânica, né, que atua como repelente, que pode estar, então, né, evitando, né, que a gente seja picada, né, com mosquitos da dengue, né, malária, né, febre amarela e outros aí, né, que, então, nesse sentido de protetivo também. Então, isso mostra, né, que a nanotecnologia, ela é extremamente importante, tem várias aplicações, né, mas esse é um material cerâmico, né, então ele é sintetizado de uma forma, usa até, né, materiais orgânicos e reagentes líquidos aí, né, então uma síntese diferente, né, mas que proporciona essa microestrutura diferente daquela sílica que a gente encontra na natureza, né, então eu acho que é um campo, né, da engenharia de materiais que é extremamente útil nesse sentido, né, tem uma vasta aplicação. Não sei se alguns colegas gostariam de fazer algum comentário. Eu acho muito bacana que aqui também a gente acaba tendo uma outra visão, né? E até, como tu colocou, né, a gente fala de material protetivo, ele não se restringe somente a questão de bactéria e vírus transmitido de uma superfície, né, ou de um ser humano. Mas como a gente destaca também a própria questão dos mosquitos, né, que acabam também sendo um transmissor, né, se a gente tiver realmente ferramentas para coilição, isso, a partir do ponto de vista de materiais, é bastante interessante também. João, você ia comentar alguma coisa? Não, só queria lembrar isso, da potencialidade dos nanomateriais do ponto de vista de superfície, né? A gente é capaz hoje em dia de construir nanoestruturas, né? Coisas com dimensões nanométricas, tipo, para ter uma ideia de dimensão, uma proteína pode ter de 5 a 50 nanômetros de diâmetro, né? Uma molécula orgânica que tem um tamanho dentro desse mundo, né? Tá certo? Então, se vocês verem a estrutura dessa nanosílica, ela tem uma dimensão onde cabem moléculas, né? Então, e a ciência de materiais está caminhando cada vez mais para isso, né? Os novos materiais vão ser moléculas, né? Antes a gente estava falando de microestruturas, de peças, né? De alguns milímetros ou metros de comprimento e materiais que tenham compósitos que tinham segunda fase micrométrica dispersa, não é isso? E hoje em dia nós estamos caminhando para uma direção de fabricar moléculas, quer dizer, construir mesmo, como Lego, né? E essas moléculas são funcionais, tipo, espanta, assim, o mosquito não gosta dela, a abelha sente que esse ambiente não é bom para ela, quer dizer, é um outro caminho da ciência de materiais, né? A fabricação e construção de moléculas, porque abaixo do que é nano, aí vem átomo, né? É angstrom, não é isso? Então, nós estamos num mundo que está num ambiente científico onde a gente é capaz de construir estruturas de tamanho muito pequeno, que tem uma superfície específica muito grande, tá? E que tem uma ressalva sempre de cuidado que com a relação à nossa própria saúde é que a gente tem que ver como que se interagem com a gente, como que essas coisas interagem com o ser humano, né? Porque ao mesmo tempo que pode ser uma cura, pode ser, né, pode ser também causar, ser maléfico, sabe? Sabe a história do mercúrio, né? O mercúrio tem problema com a gente porque a gente não consegue eliminar mercúrio. Ele tem um efeito acumulativo no organismo, né? Ele é fixado e não sai mais, entende? Então foi meio banido, né? Mercúrio, né? Chumbo, não é isso? São elementos que causam dano, mas só para fechar, então os nanomateriais, as cerâmicas têm uma importância bastante grande nisso, porque as cerâmicas
é mais simples de sintetizar nanopartículas de materiais cerâmicos. Assim como os polímeros, né? Ele tem na natureza também, é possível fazer coisa pequena, tá? Mas tem esse dilema, né? O que isso vai causar para a gente também, em termos de saúde humana, tá certo? Então, aprender esse balanço. A professora Larissa, que tem uma vivência nessa parte de nanomateriais focados para polímeros, né? Acho que também tem uma visão mais aberta para compartilhar com a gente, né? Eu concordo com essa fala do professor João Batista. Eu acho que o caminho é a nanotecnologia. A gente está lidando agora, nesse momento, com um vírus na ordem de 100 nanômetros, ou até um pouco menos, mas tem que ter muita cautela quando a gente fala, né, do uso de nanomateriais, em função disso que ele comentou. A gente tem várias nanopartículas que têm atividade antimicrobiana reconhecida, mas tem esse problema dessa liberação e desse acúmulo que poderá haver, talvez, nos organismos, e isso, para algumas, não está bem estabelecido ainda. Então, tem que ter bastante cuidado, porque ela tem um efeito contra esses micro-organismos, bactérias, isso já bem estudado, vírus um pouco menos. Inclusive, o número de trabalhos com materiais com características, né, virais estão em menor número, são mais recentes, né? Mas já tem algumas com essa eficácia comprovada. Mas o efeito do nano no organismo humano, esse acúmulo, ainda não está bem estabelecido para vários materiais, e eu acho que isso tem que ter bastante cuidado, né? De que forma que esse material vai ser aplicado, ele vai ser liberado e com que velocidade, com que taxa, como que isso se dá, né? Então, acho que isso tem que ter bastante estudo em cima. É mais um campo que acho que merece bastante atenção e bastante pesquisa. Eu vejo esses nanomateriais com grande potencial para a área de polímeros, porque nós temos polímeros que têm propriedades já antimicrobianas, o próprio material, uma propriedade intrínseca do material, posso citar aqui a quitosana como um exemplo, mas nós temos muitos polímeros que não têm essa característica. Então, a incorporação dessas nanopartículas com essas características podem, né, conferir uma nova propriedade ao material. Então, acho que tem grande potencial nessa linha. Eu estava até fazendo algumas pesquisas em relação ao novo coronavírus e essa relação com esses polímeros que têm essas propriedades antimicrobianas, e o que eu encontrei foram alguns trabalhos de 2010, 2013, utilizando quitosana, por exemplo, contra outros tipos, né, de coronavírus, e que apresentaram alguma atividade. Só que, claro, a gente está agora lidando com um novo vírus e todos os estudos, né, precisam ser feitos porque as características são diferentes, mesmo ele sendo de uma mesma família dos outros, né, ele tem propriedades aí que são diferenciadas. Mas eu acho que ele também tem um grande potencial para essas pesquisas. E em relação aos outros polímeros que não têm essa característica, acho que além das nanopartículas, a gente pode dar atenção a outros compostos, outros agentes, tanto orgânicos quanto inorgânicos, que têm propriedades antimicrobianas. Eu posso citar aqui alguns óxidos metálicos, por exemplo, óxido de zinco, óxido de magnésio, dióxido de titânio. Nós temos alguns agentes naturais que são tanto provenientes de micro-organismos, de animais, de vegetais, que tem essas características. Eu posso citar aqui os óleos essenciais, que é uma das substâncias que eu trabalho, tem comprovada atividade bactericida, tanto para bactérias gram-positivas e gram-negativas, com diferenças, porque elas também têm diferenças em suas estruturas, e tem alguns trabalhos que apontam, né, alguns tipos de óleos essenciais com atividade virucida, e essa atividade ela se dá principalmente interferindo na proteína externa, né, desses vírus, que é responsável pela ligação nas células hospedeiras. Então, esses óleos essenciais, eles têm essa capacidade de romper essa membrana e inativar esses micro-organismos, esses vírus. Mas, mais uma vez, vírus em geral, né, a gente ainda não tem muito bem estabelecido como que se dá em relação ao novo coronavírus, que é o nosso assunto
do momento. Mas todos esses materiais têm grande potencial, agora abrindo um pouquinho mais, para isso que a gente está falando, para micro-organismos diversos, né? Bactérias, fungos, outros vírus, né? Então, acho que merecem bastante atenção. Eu só não quero monopolizar, só eu acabei esquecendo de comentar com relação disso, do cuidado no uso do que a gente vai empregar para o combate, né, algum tipo de doença, algum tipo de vírus. Primeiro é o seguinte, o vírus tem uma dimensão que, obviamente, em torno de 100, 75, 100 nanômetros, e esse tipo de dimensão é capaz de permear a membrana celular, sabe? Então, por isso que eles são complicados. Eles usam as nossas células como instrumento eles se reproduzem usando o organismo, né? Né? As bactérias se reproduziam no organismo, né? Eles não, eles usam o organismo para se reproduzir, entendeu? E eu estava querendo comentar, na verdade, se vocês depois tiverem interesse de ir atrás disso, uma doença que é característica, que chama argíria, tá? Que está vinculada a acúmulo de sais de prata, né, no organismo, e o sujeito fica com a pele azul, sabe? Então, dentro daquilo que eu comentei anteriormente, quer dizer, a gente pode usar a prata como bactericida, só que se a prata entrar em contato com o nosso organismo e for absorvida, assimilada, ela tem esse efeito acumulativo e acaba, alterando o tom de pele. Quer dizer, é uma indicação de que quer dizer, o remédio aqui estão alguns acabou ficando incorporado no organismo e perde um pouco a função dele, sabe? Realmente esse é um cenário que deve ser considerado, né? Hoje a gente percebe que nesses últimos anos a quantidade de estudos focados para nanotecnologia, nanoparticulados, de uma forma geral, está aumentando, mas também a gente percebe que de forma paralela também há um aumento também no número de estudos do impacto, né, desses materiais sobre, né, a saúde de uma forma geral, seja a saúde do humano, seja a saúde, né, da fauna e flora, né, como um todo. Né? Então isso realmente tem que ser avaliado. Um outro ponto também que eu acho que merece aqui o destaque, que a gente tem que perceber dentro dos materiais, dentro do que vocês falaram, é que normalmente quando o pessoal passa por atividades de desinfecção, por exemplo, nos materiais, né, normalmente vão utilizar, sei lá, como a gente sempre vê aí o tal do álcool, né, 70%, ou talvez a utilização de algum desinfetante, né, próprio, né, para essa finalidade. Só que acontece, né? A gente pega, aplica aquele produto e depois de algum tempo esse produto perde a sua efetiva ação. Né? Então esse é um cenário que acaba sendo um complicador, porque se a gente está no meio que ele é dinâmico e toda hora está passível de contaminação, de propagação de um determinado micro-organismo, o ideal é que realmente a gente tivesse um material, né, um meio que ele fosse contínuo, né, ou tivesse um tempo de duração prolongado em termos de proteção. Por isso que essa situação, embora, né, tem que se pesar os contras, mas os prós, por exemplo, do desenvolvimento de materiais que tenham, né, princípios ativos, né, e que são de uso ou de duração prolongada, são interessantes, né, porque a gente realmente, inclusive, evita, né, o uso de substâncias químicas que daqui a pouco podem causar um mal até maior, né, contaminação, de repente trazer algum dano, né, que não estava previsto. Né. Aquela história, você quer matar um pernilongo, daqui a pouco mata a abelha, né, então não era essa a finalidade. Né. Então a gente tem que considerar também isso, né, a durabilidade daquele efeito, tá certo? A professora Luciana trouxe aqui um trabalho também que eu também acho muito interessante, já que ele está entrando num cenário já, queremos acreditar, de final de pandemia, né? Vamos torcer para que isso realmente se consolide. E nisso a gente acaba tendo um cenário também de reaproximação das pessoas nos ambientes coletivos. E ela tem uma informação bacana ali, pelo menos um material que mostra alguns recursos que podem ser utilizados para desinfecção de ambiente. Por favor, professora Luciana. Bom, então, pesquisando um pouco, né, sobre
a nossa área de materiais ali, né, como pode atuar aqui no combate, né, ao coronavírus e à desinfecção, encontrei alguns artigos que enfatizam, né, o uso da luz ultravioleta, a luz UVC, né, e esse tópico está bem, né, no contexto da disciplina de propriedades ópticas que eu ministro, né, no curso, né, assim como o professor Johnny. Na verdade, aqui a gente não vai estar falando, não vai estar falando de um material específico, mas vamos estar falando, né, desse aspecto interdisciplinar, né, que o professor Johnny até comentou, né, seria mais como a física, ela pode, né, nos ajudar a entender como é que é essa interação da luz com a matéria, né? Então, quando a gente fala de propriedades ópticas, a gente está falando da interação de uma energia luminosa, né, com o material, né, ou com, né, um meio. A própria cor que a gente observa dos materiais, né, ou a transparência, ela está intrinsecamente ligada, né, a essa interação da luz, né, e as características do material, né, em si. Mas aqui falando de radiação, né, então a radiação ultravioleta, acho que todo mundo já ouviu falar que ela também está presente na luz solar, né, tanto é que ultimamente até estamos falando muito, né, de ir para o sol, né, para que com essa radiação a gente então produza, né, a vitamina D, que é importante para a imunidade. Então, quando o sol interage conosco aqui, então nosso metabolismo está produzindo, né, essa interação, essa radiação, ela produz essa vitamina, né, mas a radiação solar também, ela tem uma porção de radiação ultravioleta, né, só que essa radiação ultravioleta, ela fica entre 300 e 400 nanômetros, que vocês podem ver aqui no gráfico, né, em torno de 4%. Então, a radiação solar, ela tem mais a fração infravermelho significativa e a fração visível, né? Então, é um pequeno percentual ultravioleta. Mas como essa radiação ultravioleta, ela tem comprimentos de onda menores, né? Aí lá lembrando da física, né? Menores comprimentos de onda, maior energia, né? Então, ela é extremamente mais energética do que, né, as demais. Acho que todo mundo já ouviu falar, né, que os protetores solares têm a proteção UVA e UVB, né, justamente porque, né, então a radiação solar, ela está nessa faixa aqui, né, de 300 a 400. Então, o próprio protetor solar, ele tem substâncias, né, que absorvem essa radiação e não faz com que a gente tenha problemas na pele. Então, indo aqui, diminuindo esse comprimento de onda, a gente pode ver, então, que a radiação ultravioleta, ela pode ser classificada em 3 faixas, né? UVA, UVB e UVC. E é justamente a UVC, né, que é aquela mais energética, né, porque tem comprimentos de onda menor. Aí eu até costumo fazer, né, uma pergunta, por que então, né, os protetores solares não têm essa proteção contra a radiação UVC? Se ela é mais perigosa, né, pode dar danos, né, maiores na nossa pele. Eu costumo dizer, né, que a natureza é perfeita, né, então nós temos a camada de ozônio que nos protege dessa radiação UVC. Essa radiação, então, ela não chega, né, até nós, por sorte, né, porque senão ela é extremamente danosa, né, a pele e aos olhos. Mas ela tem esse efeito germicida que está colocado aqui, né, então, ou seja, quando ela atua, né, ou interage com bactérias, né, vírus, né, e fungos, né, mas ela então tem poder de desinfecção. Né? Então, é isso que está atualmente sendo abordado com essa radiação. Né? Então, se você pode a gente pode observar a ação germicida de uma lâmpada UVC, né, naquela região de comprimento de onda menor, ela então vai interagir com o vírus ou bactéria de forma, né, fotoquímica, ou seja, é instantânea, né, ela vai então penetrar, né, e atingir aqui o DNA desse vírus, né, ou seja, destruir essa sequência, né, de genética que tanto é falada, de sequenciamento, né, do vírus. Então, à medida que quando a gente quebra essa sequência, a gente tem esse efeito desinfectante. E, se puder colocar um pouquinho no próximo slide, o que a gente vem observando, né, em pesquisas e até, né, dispositivos para aproveitar esse efeito germicida da radiação UV, é a utilização de dispositivos, né, que, então, utilizem uma lâmpada UVC, ou seja, nós não temos essa fonte natural, né, como UVC, mas nós também podemos produzir lâmpadas que emitem
essa radiação. Claro que sempre lembrando, né, que essa radiação ela pode ser, ela é, né, extremamente perigosa. Tem que ter cuidado. A gente não pode estar expondo nossos olhos, né, e a pele a essa radiação, né, porque ela pode provocar danos sérios, né. Então, aqui tem um exemplo, por exemplo, que a USP, né, desenvolveu um rodo para ser aplicado, né, em ambientes hospitalares, para estar, então, desinfectando aqui superfícies, né. Mas essa radiação também ela pode ser muito útil para a gente desinfectar, né, aerossóis, ou, né, o próprio ar. Né? Então, acho que todo mundo já ouviu falar que o vírus ele também pode ficar por certo tempo, né, no ambiente, principalmente se o ambiente é fechado. No caso de uma sala de aula, por exemplo, né, às vezes não tem tanta ventilação. Então, eu percebi que há muitos estudos da aplicação dessa radiação UVC, né, que tem essa ação germicida para a construção de robôs. Se puder pôr o próximo slide, professor. Então, a gente pode até ver aqui uma sala onde você tem, então, essas lâmpadas UVC. Vocês observam que não tem ninguém no ambiente, né? Então, quando a gente utiliza essa radiação, é recomendado que não haja ninguém no ambiente, ou o próprio robô, ele tem um sensor que detecta a presença, né, de pessoas ali. Como eu comentei, essa radiação ela é mais energética e é perigosa, né? Mas ela não tem esse efeito instantâneo, né? Inclusive, né, está sendo, vi alguns artigos, está sendo muito utilizada, às vezes até na própria China, para desinfectar ônibus, salas de aula e assim vai, né? Então, pode ser até uma potencialidade aqui, né, que nós vamos observar agora o nosso novo normal, né, a utilização desse utensílio aqui para, por exemplo, né, desinfectar salas de aulas, quando a gente faz a troca de turmas ou assim, por diante. Então, é uma possibilidade até para um retorno próximo, né, enquanto tenhamos que conviver com esse vírus. Claro que o ideal seria todos voltarmos, né, sem a presença dele, né, com uma vacina, né, mas já está sendo feito estudos para a utilização dessa tecnologia, né, ou dessa potencialidade germicida da UVC para desinfectar, então, os ambientes e todos, né, ficarem mais seguros. Aqui, professora, eu acho interessante esse cenário, porque, querendo ou não, é um meio extremamente limpo e direto, né, da questão da contação e desinfecção, né, de ambientes. Então, muito bacana. O que estava me levando também, olhando para a figura aí, e a gente falou de contaminação, né, e do risco, por exemplo, de materiais nanotecnológicos, que muitas vezes também a gente tem a possibilidade de ter a ativação pelo ambiente, né, daquele agente. Então, por exemplo, imagina que você chega num determinado momento que se desenvolve um material com aditivo, que ele reage, por exemplo, a um determinado comprimento de luz, né, de onda de luz, né? E quando ele está com esse comprimento, ele se torna lá bactericida, por exemplo. Cessado, por exemplo, esse incremento energético, ele passa a ter um estado inerte. Então, são cenários também que a gente pode estar pensando, eu não sei se já existe algum tipo de trabalho nessa linha, mas também poderia ser um caminho a ser estudado, né? Só um detalhe, isso como a professora Larissa falou, alguns materiais cerâmicos, tipo óxido de zinco, óxido de titânio, tem uma natureza fotossensível, sabe? Eles são fotoativos, né? E, por exemplo, a titânio e o óxido de zinco são oxidantes, na verdade, né? Então, a radiação ativa o material que gera oxigênio, né? Que gera um processo oxidativo e que acaba destruindo o organismo quimicamente, né? E isso funciona para vírus, para bactérias, quer dizer, é uma das possibilidades que a gente tem de empregar isso que está sendo colocado, né? Lençóis aí, né? Os lençóis, a parede, todas essas superfícies podem de alguma maneira ser recobertas ou ter na sua composição partículas desses materiais que são ativadas quando a radiação é emitida, entende? E fica uma coisa intrínseca, né? Fica no material, isso pode ser reusável, né? Sabe? Pode ser ativo por mais tempo, tá?
não aquele negócio de limpeza, porque a limpeza que a gente faz de mão, né, um detalhe que também que fica importante, quer dizer, a gente já tem qual é a característica da superfície que o vírus gosta, né? A mão da gente, né? Ele se fixa e permanece. Então, no momento que se gera, o que se recomenda é a limpeza mecânica, né? Mas vocês já viram quanto tempo que o médico, que as pessoas recomendam para lavar as mãos? É algo de alguns minutos, né? Não adianta lavar a mão por 2, 3 minutos. É uma coisa... É só ver, se vocês puderem ver, como os médicos se preparam para um centro cirúrgico, né? Como é que é o processo de limpeza de mãos de um médico antes de entrar numa sala de cirurgia? É uma coisa mecânica. Porque é muito difícil achar um vírus, né? Ele é muito pequeno, entende? Sabe? Então a água tem que ter tenso ativo, a água tem que lavar, tem que tirar mecanicamente da superfície. E aí a mão da gente tem o processo da própria construção da pele, ela é rugosa, é um lugar bom que fixa. Tá? Um tipo de propriedade como essa, quer dizer, de alternativa como essa, né, é importante de se ter, né? Quer dizer, é uma limpeza química, não é mecânica, entende? Só que cuidado que a gente também oxida, né? Sabe? Esse é sempre o dilema que a gente sempre tem. Não quero ser repetitivo, mas sempre a melhor solução está no meio, né? No meio de alguns extremos, tá bom? Obrigado. Professor Johnny, se quiser fazer a última fala, dado o adiantado horário. Não, sim, eu acho que tudo que foi colocado aqui pelos colegas foi muito bem posto. Acho que esse bate-papo aqui está sendo bem esclarecedor para as pessoas que estão nos assistindo. Mais uma vez, eu reitero aos nossos alunos que estão nos vendo nesse momento a multidisciplinaridade da área de materiais e como o professor João colocou, a professora Larissa, a professora Luciana trouxe esse exemplo da luz ultravioleta, como os materiais vão estar inseridos nessa área biológica e inseridos dentro do século XXI, como vai ser a ciência e engenharia de materiais dentro do século XXI. Só complementando ali a questão das nanopartículas, uma das nanopartículas mais usadas, ainda e bem conhecida nesse meio, são as nanopartículas de prata. Já tem hoje tintas bactericidas com nanopartícula de prata, já está sendo usado em termos de compósitos para tecidos inteligentes, ou seja, o polímero, o tecido, e as nanopartículas de prata para máscaras, isso já tem para scaffolds na engenharia de tecidos. Aí, o que é o scaffold? É uma superfície, é um polímero biodegradável, biopolímero, pode ser uma blenda, também que é colocado na pessoa para ter crescimento celular, crescimento de tecido. Aí é usado essa nanopartícula de prata como um bactericida, e é claro, como foi muito bem colocado pela professora Larissa, o professor João, tem que ver a questão da concentração dessa prata. Até uma determinada concentração age como bactericida para o tecido ali após a cirurgia crescer e não ter infecção. Agora, se a concentração for muito elevada, aí pode complexar com a célula e fica mais complicado. Então, tem uma gama muito grande de aplicações e digo aí para os nossos alunos que estão nos assistindo agora, estudem essa área. Eu acho que é uma das áreas muito importantes dentro da engenharia de materiais e certamente é uma das áreas que mais vai crescer dentro da engenharia de materiais no século XXI. Tá bom? Obrigado, professor Márcio. Muito bem, pessoal. Então vamos fazer o nosso fechamento, né? Eu agradeço a presença de vocês aqui, fazendo um pouco de troca, né, de conhecimento, e chamo a atenção para quem estiver assistindo, principalmente para os nossos alunos, que a nossa ideia aqui não é limitar uma discussão, pelo contrário, é colocar algumas informações para que vocês possam pensar sobre o que poderia ser feito em alguns cenários da ciência e engenharia de materiais. Então, fica o agradecimento então, de quem acompanhou, dos professores, e principalmente se vocês tiverem, por exemplo, interesse, esse vídeo está sendo disponibilizado via online, e depois tem um espaço, por exemplo, de
inserção lá de comentários, ou de repente podem mandar e-mail, de repente tem um tópico específico que vocês queiram que a gente discuta aqui, a gente está bem aberto a sugestões. Tá ok, pessoal? Então, agradeço a todos. Só uma lembrança, Márcio, essa disponibilização é via YouTube, né? A gente tem a gente tem um canal no YouTube onde vai ser disponibilizado, e é importante que o aluno use os comentários para futuras discussões, entende? A gente precisa de ideias, né, para juntar as pessoas e discutir temas que sejam de interesse dos alunos também. Acho que isso é fundamental. Com certeza. Não, o canal está aberto. E não esqueçam de dar o like no vídeo, né, também. Isso, né? Tá ok, gente. Obrigado e bom dia a todos. Obrigado a todos. Bom dia. Obrigada. Tchau. Obrigada, bom dia.